Eu sou Jaque Gurgel, consultora de imagem e de marca pessoal. E hoje eu estou aqui com Iris, que vai se apresentar para vocês. Se apresente para o público, Iris, por favor. E eu sou Iris Alves, empresária e especialista em liderança emocional. A gente vai bater um papo, na verdade não é nada muito robotizado, mas a gente vai falar um pouco de imagem, de estratégia, de empresárias, de mulheres que se conectam com outras mulheres, mas também atendemos homens, né? Com certeza. Isso tem que ficar muito bem claro. E eu já quero perguntar qual foi a virada de chave para você começar a liderar homens e mulheres através de uma mentalidade, através das emoções. O que foi que começou para você dar o pontapé inicial para isso? Vamos lá, vou contar um pouquinho. Isso aconteceu a partir do momento em que eu, acompanhando a trajetória do meu esposo, né, na profissão dele, percebo o quanto as nossas emoções, elas são decisivas para eu traçar um caminho e alcançar o resultado que eu quero. No caso, ele, empresário, corretor há mais ou menos 20 anos, e eu acompanhando essa jornada, eu percebi o quanto uma emoção errada, colocada na hora errada, faz com que grandes negócios vão por água abaixo. Perfeito. E aí eu decido, a partir de então, começar a entender como fazer e como melhorar a performance, tanto minha enquanto esposa, e de uns anos para cá, como também empresária, entender como fazer o jogo a meu favor. E aí, dentro da nossa trajetória e em cima dos meus processos pessoais de conduzir as minhas próprias emoções, eu começo a entender que o jogo começa de fato quando eu entendo sobre emoções e como eu quero utilizar a emoção certa no momento certo. E isso é o que decide de fato a vida de todo empresário no dia a dia. Não adianta eu ter um lindo repertório e habilidades, né, intelectuais e cognitivas, se eu não consigo, de fato, entender qual é o momento certo de eu utilizar a emoção certa. E, a partir daí, construir e ter o resultado que eu tanto quero. E foi nesse momento em que eu decidi começar também a atuar dentro do negócio do meu esposo e onde eu fiz o casamento perfeito, né? Enquanto especialista em inteligência emocional e agora voltada a empresários e líderes, eu decido fazer isso também dentro dos nossos próprios negócios. Perfeito. E quando eu faço isso, eu consigo acelerar resultados de vários anos em meses. Porque eu consigo sair com muito mais facilidade hoje de uma dor emocional e me conduzir ao resultado que eu tanto almejo. De uma forma muito mais simples e muito mais eficaz. E o que é mais interessante nisso é que você pegou todo o seu repertório de jornada de 20 anos, acompanhando de perto, acompanhando as dores desse empresário que muitas vezes vive uma vida isolada, vive uma vida que não pode compartilhar tantas coisas, porque ser empresário, ser líder, muitas vezes é um lugar bem vazio. E bem solitário. E bem solitário. E o quanto esses empresários, esses líderes precisam aprender sobre mentalidade, aprender sobre gerir suas emoções, aprender a cuidar da mente para poder cuidar de um time. Isso. Cuidar de um time anda de mãos dadas em cuidar das próprias emoções, né? A gente sabe o quanto o momento hoje, né? O dia de hoje, ele pede, ele exige que o empresário se qualifique também emocionalmente, né? A gente vê muitos empresários e líderes sempre buscando mais conhecimento, às vezes intelectual, sobre a área em que eles atuam e esquece de cuidar do primordial. Daquela sensação que vem quando eu não confio em mim. Porque é nesse momento que eu não consigo, de fato, trazer para mim a melhor decisão no momento que eu mais preciso. E aí entra a autossabotagem. Por não saber conduzir e lidar com as minhas emoções, eu acabo indo para um lugar em que eu me saboto. E nesse lugar em que eu me saboto, eu acabo indo e fugindo da autorresponsabilidade. E aí, quando você fala assim, sobre autossabotagem, autorresponsabilidade, o que é comum acontecer nessa área dos empresários, dos líderes? Me diz assim, um exemplo. Não precisa ser muito, mas um exemplo que seja comum.
pelo repertório que você tem hoje? Algo que é muito comum, né, que eu vejo também nos meus atendimentos, é que na hora em que uma emoção negativa surge, eu quero fugir. Eu quero fugir do enfrentamento que eu preciso ter com aquela sensação que o meu corpo trouxe naquele momento. E por não entender aquela emoção que surgiu naquela hora, eu posso me retrair, eu posso me afastar, eu posso me colocar numa condição de mediocridade, porque aí eu não enfrento as minhas emoções que estão vindo ali com muita resistência e eu acabo deixando de viver a vida que eu tanto quero e almejo viver. E nisso eu deixo de viver meus maiores sonhos porque eu estou sempre indo para um lugar de, não, pera aí, vou me afastar, né? Não é sobre me afastar para eu pensar melhor, como eu respondo melhor, não. Eu vou para um momento eu vou reagir àquela emoção, como eu passei a vida todinha fazendo. E reagindo às emoções, eu não consigo acelerar meus resultados. Porque aí eu não me coloco no momento de, epa, não vou reagir mais. Eu vou entender o que essa emoção quer me dizer quando ela vem e meu corpo sente, e eu vou tomar a decisão que me aproxima da vida que eu quero viver. Então, a maior sabotagem, de fato, é essa. Fugir do que a emoção está me entregando. Ela deixa uma pista. A pista é, se eu estou sentindo, eu preciso parar, sentir de fato no corpo e perceber. Essa emoção me leva para o lugar que eu quero viver? Se ela não me leva, eu preciso parar no freio, pisar no freio e dizer, epa, vou me conduzir agora de uma forma diferente. E essa é uma das maiores autossabotagens em que eu percebo no longo da vida de um empresário, que quer de fato acelerar seus resultados, mas as emoções são seus maiores impeditivos. Com toda essa aula, né? Posso dizer que foi uma aula aí que você deu. Quem ouvir vai ter o privilégio de aprender e se interessar por tudo aquilo que você tá trazendo nessa narrativa. E uma coisa eu fiquei bem curiosa aqui, que é justamente para entender que o seu repertório é riquíssimo. Tem muita coisa aí para ter um repertório, inclusive, de longa, sem pausas, tá? Uma longa fala. E quando eu vejo isso, eu me pergunto, como você conseguiu... É um segredo, né? Claro. Mas você pode contar pelo menos uma pitadinha de um segredo, como você conseguiu decodificar as emoções nesses ambientes de pressão. Como você conseguiu entender? Foi através da mente? Foi através do corpo? Foi uma emoção no olhar? O que foi? Como você conseguiu? Não precisa entregar o jogo, tá? Mas eu quero que fique algo assim nas entrelinhas. Eu consigo decodificar, ler, entender que algum ruído tem ali naquela empresa, naquele empresário, naquele líder, naquela alta gestão. Nas entrelinhas, onde está esse código? Eu acho que hoje o momento pede um olhar bem criterioso e um olhar com carinho para 3 coisas que a gente esquece de fazer, que é a união perfeita. É entender o corpo, entender a mente, entender o espírito, tá? A gente vê isso, né, hoje sendo trabalhado de uma forma de uma dimensão muito grande, que é sobre integrar essas 3 esferas. E isso é uma integração, às vezes, muito rasa. Integrar mente, corpo e espírito. Do que, de fato, ela quer falar? É falar que a gente precisa, de fato, estar atento, o que a minha mente está entregando, o que o meu corpo está entregando, e que algo divino, que é do espírito, está integrando. E me integrando como informação. A gente está vivendo uma era em que muitas informações são lançadas e a gente está nesse lugar de cada vez mais procurar informação. E informação sempre é de fora. E as pessoas, às vezes, dão muito mais crédito às informações que vêm de fora do que aquelas que vêm de dentro. Porque as que vêm de dentro, elas são muito mais assertivas. E a gente esquece que esse casamento perfeito é sobre essas 3 áreas. Sim. Mente, corpo e espírito. O que o meu corpo está me entregando que eu, de fato, não estou olhando? O que é que a minha mente me entrega sobre as minhas crenças, sobre as minhas limitações internas e o quanto disso eu exteriorizo para o corpo e para a minha experiência física? Porque é através das minhas experiências que eu percebo, epa, eu sou limitada nisso daqui. Então, se eu sou limitada nisso daqui, eu preciso fazer o quê?
rever porque eu sou limitada nisso aqui. Aí você me perguntou, qual é o segredo? O segredo é olhar para a minha história. Quanto da minha história ela foi construída por mim? E quanto da minha história foi algo que eu aprendi com meus familiares, com os meus pais, com meus professores, com a religião que eu frequentava, com o meio que eu me cercava. E foi a partir daí que eu comecei a codificar de fato que as maiores emoções na vida de um empresário, de um líder, normalmente elas são tóxicas. E elas procuram pessoas para responsabilizar seus resultados. Enquanto estar dentro delas, a única ferramenta que vai fazer diferença, a autorresponsabilidade. Eu sou autorresponsável pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu faço. E se eu não entendo esse jogo, as pessoas irão ditar os meus resultados. E nesse lugar em que o outro é que comanda a sua vida, você nunca vai viver o que de fato deseja e sonha. E eu quero pegar essa narrativa que você trouxe agora para perguntar o que de fato os empresários eles mais subestimam em relação à inteligência emocional. Inteligência emocional, cuidado emocional. O que mais eles subestimam? Eles dizem que não precisa, que as coisas têm que ser feitas à mão de ferro, como se dizia antigamente. O que você acredita, diante de tudo que você vivenciou durante esse tempo da sua jornada e tem vivenciado cada dia mais, o que mais eles subestimam a respeito da vida emocional, da inteligência emocional? Uma das travas de empresários e líderes é se permitir. Se permitir acessar um lugar que só eles podem fazer, que é dentro deles. E a maior virada do jogo está aí. Um negócio cresce, expande e evolui à medida que o empresário e líder entende que quanto mais fundo ele for dentro de si, mais ele vai entender como mudar e virar o jogo no mundo empresarial. Muitos acreditam que as emoções elas não afetam seus negócios. Mas a qualquer deslize, qualquer briga, qualquer conflito dentro de um lar, ou dentro da sociedade, ou dentro dele mesmo, qualquer conflito que surjam, eles botam o pé no freio. Eles pisam o pé no freio. E aí eles acabam justificando que eles não crescem dentro dos seus negócios porque o mercado está ruim. Porque o concorrente é melhor do que eles. Porque fulano possui até algumas ferramentas ou produtos e serviços diferentes do deles. Mas se eles pudessem, de fato, entender que o maior ativo deles são as emoções, eles saberiam, de fato, como traduzir e tirar de dentro o melhor deles. O problema todo é, todo empresário e todo líder é seu pior inimigo. Enquanto ele não entender que ele pode ser o seu melhor aliado, nenhum resultado vem com maior velocidade e constância, enquanto não entender que as emoções são são de maior valor na hora que eu estou querendo que minha empresa evolua e cresça. Então, toda vez que o empresário emperrar nos negócios, ele precisa parar um pouco, recuar e entender qual é a emoção recorrente que ele está sentindo. Porque na maior parte das vezes é essa emoção que está travando os seus negócios. Perfeito. E o nosso tema é imagem é estratégia, mentalidade é o que sustenta. O que alguém com um bom repertório emocional, claro que todos nós precisamos nos ajustar emocionalmente, mas com um bom repertório emocional, você acredita que essa pessoa ela pode se sustentar sem uma boa imagem, sem uma boa marca pessoal? O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu vou falar um pouco da minha história, né? Por favor. Do meu processo junto com você. Por favor. Nós começamos o nosso processo há mais ou menos 2 anos, 3 anos. E essa Iris aqui que vos fala não é mais a mesma Iris de 2 anos, 3 anos atrás. E quando eu entendi que o meu externo, né, a forma como eu me visto, comunica o que de fato eu sou internamente, eu entendi que aquela Iris de 2 anos, 3 anos atrás era uma mulher que se vestia como uma menina ferida.
E quando eu comecei a entender que aquelas roupas, as bolsas, os calçados representavam uma parte da Iris, que a Iris não enfrentava, porque eu tinha medo de enfrentar aquela dor, aquela emoção, porque enfrentar aquela dor e aquela emoção requeria de mim uma decisão. Olhar e continuar com venda nos olhos, ou olhar e tomar uma decisão de fazer totalmente diferente. E foi isso que eu fiz e venho fazendo com você ao longo desses 3 anos. Entender onde eu quero chegar através do como eu me visto, me virou uma chave. Como se veste, como se comporta. Para eu sustentar uma imagem fora, eu preciso primeiro sustentá-la internamente. Então, a minha mudança em relação a tudo que você acabou de falar sobre comportamento, sobre roupas, sobre como eu me posiciono, tem a ver com essa estratégia de imagem que por trás disso, a mentalidade é um fator muito importante. Muito importante mesmo. E às vezes as pessoas pensam assim, é só um look bonito. E eu costumo dizer que um corpo não sustenta, aliás, uma mentalidade errada não sustenta um look bonito. Não. Eu sou prova disso. Ela não sustenta mesmo. E às vezes as pessoas entram em contato, querem muita informação. Você cuida de fulano. Eu gosto muito de como ela se veste, como ela se posiciona, como ela se apresenta no palestra, cursos, enfim. Mas não entende que existe uma mentalidade para ser construída essa imagem. Porque é o segredo. E assim, você como empresária também, não só como alguém que cuida, como uma profissional que cuida das emoções, você como empresária sabe que a sua imagem, ela é um ativo. E as pessoas e os empresários, e a maioria dos líderes não entendem isso. Exatamente. Estão deixando dinheiro na mesa. Deixando porque isso é a grande virada de chave dos negócios, né? É, porque o belo, ele sempre será belo. Eu posso até ser punida por isso. Mas o feio... não vende. Não. E não adianta dizer. Quando eu falo de feio, é o mal cuidado. É o mínimo possível que você pode fazer para cuidar da sua imagem. O desleixo não vende. E desleixo é feio. Sim. Falta de cuidado é feio. E muitas vezes o empresário está lá com uma mega estrutura até. Por fora? Por fora, só de paredes e salas, enfim. E ele simplesmente passa despercebido do empresário e da potência que ele é. Porque ninguém confia no que é estranho ao seu olhar. Ninguém confia, ninguém vai confiar, ninguém vai dar crédito. E isso é muito interessante porque às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que investir em muito estudo, e tem mesmo. Só que você também precisa se posicionar como tudo que você construiu na vida. Então, isso é uma narrativa que elas andam juntos. Você não só estuda, nem só se veste bem. Os dois... é o casamento perfeito, são né? um casamento perfeito e outras coisas mais que acontecem nesse meio. E outra coisa eu queria aproveitar e perguntar para você, se você pudesse hoje traduzir a Iris, qual seria a frase? Quem será a frase perfeita para traduzir a Iris? A frase perfeita É, hoje. No dia de hoje. Existe um livro que eu li há um tempo atrás e essa frase desse livro me define muito. Porque eu vou me reconfigurando todos os dias na versão que eu quero me tornar. E a frase é o seguinte: você se torna aquilo que acredita ser. Eu precisei entender toda a sujeira que eu carregava dentro de mim. Todas as palavras de autocondenação, todas as palavras em que eu me subjugava, em que eu não sustentava uma imagem de uma pessoa que acreditava em si, porque eu já fui essa pessoa. Confiança zero, autoimagem totalmente distorcida.
E as roupas naquela época comunicavam essa Iris, tá? Mas a Iris que eu sou hoje comunica quem eu sou no meu interior. Eu decido e escolho me tornar a Iris que eu sou e vou me tornar muito mais com o diálogo interno que eu tenho comigo. Então, é muito importante para mim entender como eu me relaciono dentro de mim comigo mesmo. Então, hoje, eu trago um diálogo em que eu me sinto fortalecida e isso se reverbera na forma como eu me conduzo aqui fora. Então, a frase que me representa é essa. Você é o tipo de pessoa que acredita ser. E hoje, eu sou a potência que eu sou. E estou me tornando cada vez mais, porque é isso que eu carrego dentro de mim. É muito interessante ouvir toda essa fala sua, porque a gente entende que aí dentro tem uma potência, né? Uma expansão de vida, de conhecimento, de espiritualidade, uma expansão mesmo do eu sou propriamente dito, né? Isso. E com isso, eu enxergo que a presença da Iris por fora é o reflexo de quem Iris é por dentro. Eu queria que você deixasse um insight como prática ou como exercício para quem está nos assistindo, quem vai ver esse vídeo, colocar em prática. Mesmo que seja um insight de 1 minuto, mas que você deixasse esse movimento, sabe? Para quem nos ouvir, que a gente consiga alcançar várias pessoas, para que as pessoas possam entender que mentalidade é o que faz as coisas acontecerem. Acho que a coisa mais importante que eu quero deixar bem frisada aqui e finalizar é sobre que nem sequer por 1 segundo você se coloque em uma posição inferior. Que você entenda que cada sensação que você tem e você nutre dentro de você a respeito de você é o que você encontra do lado de fora, tá? As pessoas que se conectam com você, os ambientes que você entra, elas só estão respondendo a quem de fato você acha que é, que pode fazer e que merece ter. Nenhum resultado ele é por acaso. Os resultados, as nossas experiências, eles são reflexos de quem a gente acha que nós somos. Então, que de fato, que a partir de hoje, as pessoas entendam o grande impacto que é a palavra eu sou. O que vem depois do eu sou é que está definindo a cada minuto do seu dia a vida que você tem e que vai ter. Não adianta fazer esforço sem entender o motivo real de quem é aquela pessoa que sustenta aquela construção. Se você não sabe quem você é, você não vai se encontrar para os lugares em que você está se projetando. Entender isso é que faz a diferença real. Não é você brigar com o que você está vendo sobre a sua imagem. É sobre entender quem é essa pessoa que produz a imagem que você não quer se ver no espelho. Não é brigar contra o espelho quando você se vê no espelho. É entender como você fez para construir esse caminho e esse resultado que você levou até esse exato momento. E foi isso que eu fiz. Eu parei de brigar com as pessoas, eu parei de brigar contra as coisas que eu via no espelho e comecei a entender quem foi aquela Iris que criou aquele resultado. E a partir daí foi quando meus resultados começaram de fato a se transformarem e se alavancarem. E hoje eu consigo dizer com propriedade que hoje eu consigo escolher com quem está, onde está. Porque são essas duas coisas primordiais na vida. Se eu entender com quem eu quero estar e onde está, eu consigo avançar anos de resultados na minha vida. Por quê? Eu só permito estar do meu lado quem queira ir para a mesma direção que eu.
E se essa pessoa não estiver congruente com quem eu sou e para onde eu quero ir, é tchau e bênção para ela. Porque aí acabou. Acabou por quê? Porque o meu tempo e o meu valor é refletido nos meus resultados. E se as pessoas que estão caminhando comigo hoje, elas não fazem parte disso, eu não quero ter do lado. Então, você como empresária, vamos abrir essa aba. Pode falar. Você como empresária acredita que é preciso sentar nas mesas certas, é preciso estar com as pessoas certas e no ambiente certo? Com total certeza. É sobre você começar a ser mais dura com você. Como assim ser dura? Entender que nem toda mesa é para você. Entender que nem todas as pessoas é para estarem na sua vida. E entender principalmente que não é todo mundo que precisa saber para onde você quer chegar. Não é dar conta de ninguém. Ninguém tem que saber e ninguém tem que lhe ajudar a sustentar a sua visão. Ou você entende que a visão é sua e só você pode enxergar esse lugar e caminhar para ele, ou se você estiver disposta a abrir a sua vida para todo mundo vai minar a sua energia e vai lhe tirar da rota. E você vai estar achando que é Deus que não quer que você chegue lá. Que é muito comum. As pessoas acham e colocam a responsabilidade de que Deus desça, né? Como a gente vê por aí, desça do céu e vem fazer a sua parte. A sua parte, ele já criou. Porque, como na própria Bíblia fala, todas as coisas já foram criadas. O que é que você está querendo, então? Se não entender esse jogo? Você só precisa escolher o que você quer viver. Quando eu atendo algumas pessoas e bato um papo com algumas pessoas, o que eu percebo é que elas não sabem o que elas querem da vida. E elas passam a vida que nem uma barata tonta. E parece que é muito comum as pessoas não saberem para onde estão indo. Porque não saber para onde está indo quer dizer que eu não sei o que eu quero da vida. E quando eu não sei o que eu quero da vida... Qualquer coisa... serve. Qualquer coisa o quê? Qualquer pessoa que entre na minha vida serve. Qualquer parceiro ou parceira de relacionamento serve. Qualquer corpo serve. Qualquer tipo de saúde serve. Qualquer emprego serve. Qualquer amizade serve. E aí eu vou te perguntar, deixa essa reflexão. Será que é as pessoas que estão te impedindo de chegar onde você quer? Ou é a falta de entendimento de entender para onde você quer ir? Porque essa também é uma grande virada, tá? Quando eu sei para onde eu quero ir, eu não admito qualquer tipo de influência na minha vida. Eu não admito que qualquer pessoa chegue e drene minha energia. Eu não admito estar em qualquer ambiente em que eu me sinta mal, que eu me sinta sugada, energeticamente falando. Aí, no final do dia, eu não tenho energia para fazer o que eu preciso, porque eu estou com pessoas erradas, em ambientes errados, e eu ainda estou dizendo que são as pessoas que estão me atrapalhando de chegar lá. E quem é que dá a permissão, no final das contas, dessas pessoas estarem na tua vida? Porque aqui a gente não está falando com nenhuma criança. Estamos falando com adultos, né? E que, às vezes, esses adultos estão, de fato, num corpo de criança, porque quem decide é a criança que está magoada, ferida, traumatizada, frustrada. E aí, eles querem chegar em um patamar diferente, financeiro, emocional, ou até em um relacionamento amoroso, e não conseguem entender, porque toda vez sapatinham e quebram a cabeça e batem a cabeça no mesmo lugar. Essas pessoas só não entenderam o jogo. Vocês precisam entender que eu preciso ter intrinsecamente guardado quem eu quero me tornar, o que eu quero ser, o que eu quero ter. Que é o que eu costumo dizer. Não se vista para o hoje. Se vista para onde você quer chegar. E é isso que faz total diferença. A gente, muitos de nós agem pela ferida. E a ferida faz com que você permaneça com os mesmos resultados. E aí eu vou traduzir isso melhor, como você acabou de falar. Se eu sei onde eu quero chegar, eu preciso me vestir à altura dessa pessoa que já chegou lá. E assim também é na vida dos negócios. O seu negócio não prospera
Porque você ainda se vê como pequeno, como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que não dá conta, como uma pessoa que não é boa o suficiente, como uma pessoa que não é importante. E onde é que essa narrativa esbarra? Nos resultados que você tem hoje dentro da sua empresa. Mas eu quero abrir outro parêntese aí. Muitas dessas falas que você trouxe nessa última pergunta, diz respeito, as pessoas têm sempre aquela visão de, quem pensa assim é muito soberbo. Se você chega em um ambiente e você traz essa fala, as pessoas dizem, não senta em toda a mesa, não conversa, não conversa com todo perfil de pessoa. Ela é muito soberba. Ou, ela tá se achando. Ou está se achando também. Então, isso é muito comum. E para você quebrar uma regra dessa, não é tão fácil. Não. Não é tão fácil. É muita vontade de fazer dar certo. Um projeto de vida meu é só meu. E eu estou me reconstruindo há mais ou menos 10 anos. Vamos dizer assim. Foi quando eu comecei, de fato, a entender como tudo isso atrapalha e alavanca os meus resultados. Só que, quando eu comecei, de fato, a utilizar as narrativas corretas, foi quando eu comecei a entender que eu quero ser essa pessoa diferente. Eu não sou para todo mundo. A minha vida não é para todo mundo acessar. Essa Iris de hoje não é para todo mundo acessar. Porque só eu sei da construção que eu fiz e venho fazendo para ter essa determinação que eu tenho hoje, para ter essa disciplina que eu tenho hoje e para ter esse foco em ser, fazer e ter o melhor. Porque aquele que não sabe para onde vai deixando que qualquer tipo de pessoa entre na sua vida, e por não saber botar limites, eu já quebrei muita cara. E nesse lugar em que eu não me coloco limites, quer dizer que o outro merece viver a vida dos sonhos dele, mas eu não. O outro pode viver a vida, a grama do vizinho é mais verde, e nesse lugar de comparação, eu não consigo ter energia suficiente para fazer a minha vida sair do papel. Quando eu entendi que eu estava sendo alavanca para a vida dos outros, eu precisei recuar um pouco e precisar entender. Por que eu faço tanto pelo outro? Se eu poderia pegar toda essa energia e essa disposição também para fazer por mim. E aí é onde vira o jogo também dentro na vida do empresário e do líder. Quanto esse líder está doando de energia e da vida dele para fazer os outros alavancarem, enquanto a vida deles continua no papel. E é muito comum, mais que imaginam. É muito mais que imaginam. Eu que trabalho com empresários, eu sei o quanto é difícil eles conseguirem fazer por eles o que eles fazem pelo outro. Outros. Porque ser empresário, eu acredito que é uma missão. Sim. É uma missão realmente. Por quê? Porque você lida com famílias, você lida com mulheres, Com você sonhos. lida com sonhos, você lida com inúmeras coisas que fogem até da linha de raciocínio. Então, é uma missão. E ser empresário hoje é uma missão linda. E que, se esse empresário, ele não cuidar da mentalidade dele, não se escutar, não estar disposto a ter, que inclusive você faz isso muito bem na linha de frente da empresa a qual você cuida. Sim. E cuida tão bem. Então, assim, isso inclusive que sirva de modelo, né? Para outros e outros negócios que você vai estar à frente logo mais, né? Sim. E aí, que isso sirva de modelo, porque isso é encantador. Porque quando você cuida da mente de quem cuida das suas coisas... Da minha empresa... Você tá só fazendo com que os seus negócios... prosperem cada vez mais. Eles alavanquem. E a vida dessas pessoas também. Exatamente. E lembrando que hoje o mercado virou. O mercado não é mais o mesmo como antigamente, que as pessoas lideravam com mão de ferro, lideravam de uma forma, gritos, esporros, enfim. Hoje já não é.
Hoje é uma liderança onde, como você conduz muito bem, através do legado que você tem construído, cuidando de cada líder na empresa, cuidando da pessoa que serve o café, até da pessoa que da patente maior, mais alta da empresa. Então, você tem feito isso de forma extraordinária e isso é um case, né? Quem sabe a gente vai estar apresentando dentro de um tempo esse modelo de negócio aí pelo Brasil. Sim. E é como você falou, né? Tudo isso eu só consigo fazer quando eu decidi, de fato, transformar a minha mentalidade. Primeiro em você. Precisei fazer em mim esse ajuste fino. Esse ajuste fino de entender quais eram as falas que eu tinha comigo que me limitavam. E acessar cada fala dessa não é para todos. É para quem quer. E eu decidi fazer isso por mim. Por mim e por tudo que eu quero conquistar. E não é sobre apenas coisas materiais. Sim. Mas é acessar essa íris que veio com a essência divina e que precisa também trazer essa essência divina para dentro do negócio. Porque eu consigo hoje ser uma mulher autêntica, fomentando, né, como você acabou de falar, fomentando um negócio, né, que hoje é a Cloud Imóveis, e que vai, de fato, transbordar nas próximas empresas que a gente está, de fato, trazendo ao mercado. Perfeito. E o que é que você gostaria de deixar como mensagem, como uma palavra, uma mensagem, um insight para quem vai nos assistir? O que é que você gostaria de deixar de mensagem para eles? É preciso entender onde você está se diminuindo para caber emocionalmente. Um empresário de sucesso precisa entender onde ele tem se feito de vítima, em qual área da vida dele. Porque é nessa área em que a energia dele está sendo drenada, que impede dele avançar com mais velocidade. E entender isso é se permitir olhar com carinho e com amor para qual área da sua vida você está se entregando. Porque isso faz uma diferença absurda no faturamento da tua empresa. Eu quero terminar, mas não consigo, porque aí sempre vem uma pergunta, eu já fiz 2 vezes o encerramento e não consigo encerrar, porque sempre vem mais um insight, porque eu vivo nesse meio desses empresários e eu sei a necessidade que eles têm de ter alguém que cuide, que olhe e cuide do time, que cuide da cabeça deles, que você, no caso, é a pessoa que entrega isso como se fosse algo que está dentro de nós. É uma forma assim como se você já fez o processo da mentalidade. A sensação que eu tenho é que aquilo foi tudo ruminado dentro de você. E quando você entrega para o outro, é como se toda vez que você abre a boca, saísse algo. Já direto para o interior de quem recebe. E isso é mágico. Isso é o arquétipo da maga. E viver... Trazendo para mim é o arquétipo da maga. E viver é uma arte. E quem faz arte trabalha com magia. E essa magia acontece dentro de cada um de nós. Só que a magia só acontece quando eu acesso o amor. Só uma pessoa que se ama o suficiente é capaz de tirar seus sonhos do papel. É verdade. Tenho que concordar friamente. Só uma pessoa que se ama é capaz de enfrentar seus próprios demônios, suas próprias sombras. E esse trabalho não é para qualquer um. É para aquele que está, de fato, disposto a chegar onde precisa e fazer o que precisa todos os dias para chegar nessa sua melhor versão. E parece até clichê, né? Melhor versão. Mas é uma melhor versão. Porque eu vou aprimorando essa versão antiga. É como se eu fizesse uma atualização no meu software. Download. Todos os dias. Download. Não dá para eu fazer uma atualização a cada mês, a cada 6 meses, a cada ano. É uma construção diária.
E o meu diferencial na vida daqueles que eu mentoro é justamente isso. Esse olhar atento ao que o outro me entrega, ao que o outro me comunica, tanto na voz, como na sua comunicação não verbal. Então, estar atenta a tudo isso é algo que eu refino todos os dias na minha própria jornada. Porque eu só consigo entregar o meu mentorado a outra pessoa que está ali do outro lado da mesa quando primeiro eu já fiz esse processo dentro de mim. Já fez o caminho. Eu já fiz o caminho. Então, para mim, é muito fácil chegar aqui e entregar dessa forma. Que às vezes parece, foi tão fácil para ela. Fácil. Ninguém sabe a minha jornada. Ninguém sabe quem eu preciso deixar de ser todos os dias. Porque toda vez que eu vou me deitar, eu deixo a versão do dia anterior para trás. Porque a minha fome e a minha sede de fazer diferente, ela é alimentada pelos meus sonhos diariamente. Só que, de fato, eu só consigo ser essa pessoa hoje porque eu me nutro, como eu acabei de falar. Eu comecei a enxergar para mim com amor. Essa mão de ferro que a gente vê dentro dos negócios, eu era essa mão de ferro comigo. Porque eu vim de um ambiente com mão de ferro. Eu me construí em um ambiente, na minha infância, de mão de ferro. E nesse lugar, na minha adolescência e maior parte da minha vida adulta, eu fui essa mão de ferro comigo. Em que eu me culpava, em que eu me auto-sabotava, em que eu auto-me punia. E às vezes a gente está achando que é Deus que está nos punindo por algo. Não. Sou eu que não tenho inteligência emocional suficiente, sou eu que não me preparo o suficiente, sou eu que não tenho conhecimento suficiente e o conhecimento certo. Porque o mundo está cheio de informações. Só que nesses, vamos dizer assim, 10 anos em que eu me emergi em mim, eu consegui acessar o conhecimento certo, no ambiente certo e com as pessoas certas. Por isso que é muito natural para mim falar dessa forma. Porque eu vivo isso no dia a dia. E eu consigo fazer com que o empresário e o líder, ele tenha esse entendimento e consegue acessar seus resultados, onde para ele iriam demorar vários anos, trazer ele para mais perto e de uma forma mais rápida. Quando você fala assim, parece até que é tipo, eu vou bater um papo e vai sair tudo resolvido. Não. E eu que conheço, sei que existem ferramentas, existe formações, existe muito estudo, muito tempo reservado para essa construção desse repertório sobre mentalidade. Não é uma dica que vai mudar a vida de alguém. É como você faz comigo, vamos dizer assim. Sim. É um programa personalizado. É como se fosse uma consultoria, uma mentoria, da forma com que o cliente queira, de fato, denominar o que seja a minha entrega. Mas o acesso que as pessoas têm a mim faz com que elas consigam entender onde é que elas estão travando. Onde é que elas estão se sabotando. Onde é que elas estão travando os seus resultados. E como você falou, isso aqui não é apenas algo que vem na intuição, que eu também trabalho com ela. Sim. Mas é algo em que eu fui forjada, né? Eu estou nesse mercado há mais ou menos 10 anos, onde eu tenho formações de coaching, eu sou Master Practitioner em PNL, e hoje, né, estou ainda cursando psicanálise, dentre outras formações. Mas entendendo de fato que é a partir da fala que a nossa realidade, ela acontece. A realidade que eu tinha anos atrás era de uma fala de mão de ferro que eu tinha comigo. Então, nesse lugar, eu não podia prosperar. Nesse lugar, eu me olhava com muita dor. E nesse olhar, é aquilo que eu falei. Eu não me amava. Eu me odiava a um nível que o que eu usava diariamente eram máscaras. E eu precisei desfazer e me desfaço todos os dias das máscaras que eu utilizo. Então, entender a minha essência e me permitir ser essa Iris de hoje é que fez e faz com que eu continue com esses resultados. Tanto financeiros, como na saúde, como você bem sabe. Eu já eliminei praticamente 17 quilos, fiz uma cirurgia plástica e hoje eu vivo de bem comigo. Tendo saúde, gostando do meu corpo, gostando de quem eu sou. E é a partir daí
em que os empresários e os líderes precisam entender. Eu preciso me amar o suficiente para entender que não vale a pena gastar tempo com pessoas que não estão alinhadas à minha visão de futuro. Porque quando eu me amo, eu sei colocar limites. Quando eu me amo, eu sei em quem dá acesso à minha vida. Quando eu me amo, eu sei que tipo de ambiente eu quero frequentar. Porque se esse ambiente não estiver congruente com a minha vida do futuro, eu preciso deixar de lado. É como eu disse para uma amiga recentemente. Temos que passar pela peneira quem são os nossos abusadores. Porque muitas vezes a gente pensa que o abusador é aquele que abusa sexualmente. E abusador é todo aquele que ultrapassa a linha entre você e ele. Isso. E quando você chega nesse nível de clareza e profundidade, de clareza, tudo começa a acontecer, porque você eu costumo dizer que é muito mais coerente você saber dizer não do que o sim. Porque o não, ele é doloroso. Mas ele retira as correntes invisíveis. Ele é libertador. O não é libertador. Então, entender aqui não. Aqui não. Para amiga, aqui não. Para amiga abusar. Amiga que às vezes abusa da sua boa vontade. Colaboradores também, da mesma forma. Saber dizer não é muito mais. Saber dizer não é salvador. Ele lhe salva. E ele salva quem diz. Isso. E também salva quem recebe. A quem recebe isso. Quem recebe é curado. Porque muitas vezes a gente acha que é como criança. Criança, quando aprende a falar, uma das primeiras palavras que ele começa a reproduzir é não. Não é sobre isso. Mas é entender que existem pessoas que estão impedindo o seu avanço, o seu crescimento, por conta de tanto sim que você dá pra ela. E aí você cria o quê? Amigas mimadas. Dependentes de você. Relações mimadas, dependentes de você. O não, ele é salvador. E ele multiplica resultados, né? Porque como eu, especialista, né? Em decodificar emoções, quando eu decodifico emoções, eu consigo acelerar e multiplicar resultados. Totalmente. E às vezes o resultado da sua empresa não está acontecendo na velocidade que você quer, porque justamente você é essa pessoa que está permitindo com que um abusador emocional continue dentro da sua vida. E nesse lugar, eu sinto lhe informar. Seu resultado vem até aqui. Porque você não sabe colocar limites. Às vezes, esse abusador emocional está dentro da sua casa. Está dentro da sua rede de relacionamento. Está dentro das suas amizades, da sua família. E quando você aceita esse lugar, você está dizendo o seguinte para o seu inconsciente. Eu só consigo crescer até aqui. Porque daqui para cima, você vai ter que ser a pessoa que vai ter que aprender a dizer muitos nãos. E será que você está preparado para isso? Eu tô gritando aqui por dentro, porque muita gente precisa ouvir isso aí. Muita gente precisa ouvir essa fala. Essa é uma fala libertadora. Não só para você empresário, tá? Mas isso é para todo mundo. Pra vida. Pra vida. Quando você entender isso... Você sai desse patamar medíocre aqui, ó. Ó, entendeu isso, já iniciou o jogo. E é isso. Isso.